noite. Boa noite a todos. Estamos aguardando o professor Thiago Rogel aí. Teve um problema técnico, pediu para atualizar. Vai entrar aqui para ver se vai. Dessa vez. Atualizando nossas imagens aqui. Guilherme Mendes, boa noite. Quero que o José suba aí agora. Professor. Aí. Opa. Fala, Diogo, agora sim. Agora foi? É, tecnologia, né? Instagram ele pega essas coisas aí. Ontem eu perdi a entrevista da professora Lívia, que estudou comigo. A gente já mandei uma notificações para eles, para o Instagram, para eles fazerem uma plataforma, uma opção, né? Que já comece a gravar já no começo, entendeu? Porque se Uhum, cair, salvo que caiu, entendeu? Que gravou. sim, Aí eles querem que você grave depois. Aí se cair, você perde, não tem vai gravar o quê? Perdeu, cara. Não, as coisas verdade. meio doidas. Bom, vamos lá. A Vamos galera lá. vai subindo aos troncos aí. Aqui no computador tá tudo ok. Já mandou para embora logo. Tá apressado, mano. Cara, deixa eu colocar aqui nas perguntas de novo. Tivemos praticamente umas 20 perguntas do assunto. A galera se interessou Caramba, bastante. legal. Deixa eu colocar aqui Quando você certinho. falou sobre a ideia do tema, né? Acho que a ideia de trazer um pouquinho do que eu estudei, né, no mestrado e no doutorado, que acho que é um tema que eu poderia contribuir mais, assim. Entendi. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou professor líder aqui da PPC, Personal Psicocare, né? Hoje a nossa entrevista é com o professor Thiago Rogel, um antigo professor, que agora eu sou amigo de profissão, como o professor Lozano falou que eu tenho que falar. Então, vamos lá. Sobre o nosso tema é sobre compromisso motor, comportamento motor. Então, tivemos praticamente 20 perguntas do decorrer dessas semanas, por isso que eu peço para os entrevistados fechar antes, para a gente conseguir fazer essa caixinha, essa pesquisa. Então, a galera veio bombando aqui. Uhum, Então, mas antes de já que a gente começou tarde, né? A gente tem um tempinho uhum. legal para pedir para o senhor se apresentar, né? Então, já agradeço a todos que estão aí ao vivo. Já subiu uma galerinha aí, acenando, professores, Uhum. alunos. Então, já para a gente começar, queria que o senhor se apresentasse, tirando a parte do professor e falando quem é o Thiago Rogel. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Diogo, pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Agradecer a presença do pessoal que eu vi aí, o Gui, né, a Catarina, acho que aos poucos estão entrando algumas pessoas conhecidas. Então, assim, tirando um pouco a parte profissional, acho que eu tenho algumas características que são minhas desde muito pequeno, né, então eu sou bastante introvertido, e aí até é engraçado porque eu fui trabalhar com uma área de comunicação, né? Eu tenho que estar exposto a um grupo de pessoas, mas sempre fui, assim, desde criança, bastante introvertido. Então, essa é uma característica do Tiago, assim. Ao mesmo tempo, muito ansioso, assim, sempre em busca de alguma coisa, assim. Eu me lembro de a minha mãe falar, assim, da minha mesada eu juntar para comprar alguma coisa que eu queria, e foi assim ao longo do tempo, também na parte profissional. Legal. Então, eu acho que eu sou um pouco de todas as pessoas que passaram de alguma forma pela minha vida, assim, desde amigos, né, que em alguns momentos a vida torna outros caminhos e aí se afasta, se reaproxima. A minha família, em especial, assim, os meus pais, né, que sempre tiveram muito, muito próximo comigo, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E na parte acadêmica, assim, muitas referências. Eu nem citaria, assim, porque são muitas pessoas. Então, são um pouquinho de cada um que eu tive a possibilidade de conviver, os meus alunos, professores, amigos, né? Então, que fizeram parte desse caminho, assim, que eu pude traçar. Legal. Pai, mãe, esposa,
filho, ainda não, né? Pequenininho ainda não dá. Mas como que é a sua família te vê, assim, uma pessoa estudiosa, guerreira, lutadora? Acho que, assim, a partir dos pais, assim, que acho que sempre foram muito incentivadores, assim, né? Não só incentivadores, eles foram participantes da minha formação. Então, quando eu dava aula de natação, eles se tornaram meus alunos. Quando eu tinha um projeto diferente, eles estavam à frente, eles assistiram à minha defesa do mestrado, enfim. Acho que, Legal. em relação a isso, sempre tive muita participação dos meus pais. A minha família, a gente convive, ainda mais nesse tempo de pandemia, né, diariamente com tudo que a gente sempre estudou. A gente brinca que a gente está vivenciando tudo aquilo que a gente trabalha na prática, né? Então, eles também, eu acredito, né, é sempre difícil assim a minha percepção, mas me vem também, assim como eu vejo a Dani como uma pessoa que sempre busca estar fazendo o que gosta, né, e assim fazendo da melhor forma. Então, eu imagino que eles também me vejam assim. O Pedro ainda não me vê como um homem barbudo que brinca com ele, que troca fralda, É, mas com certeza é da mesma forma como a minha família me vê, que eu espero que ele me veja lá na frente. legal. Você teve algum tipo de preconceito entre os amigos ou familiares, pai e mãe não, porque te incentivaram, mas você teve algum preconceito quando você disse que queria fazer educação física? Diogo, olha, para ser sincero, assim, não, assim, claro que entre amigos é possível ter uma brincadeira, assim como a gente fazia com algumas outras áreas, mas não sei se tem a ver com a minha entrada na educação física numa época onde ela já começa a ganhar um pouquinho mais de notoriedade, mas não, eu sempre fui bastante reconhecido quando falava da minha profissão como algo interessante, assim, e não sofri, assim, não estou dizendo que não haja, já vi algumas pessoas relatando que tiveram, mas da minha parte realmente não tive, assim, tive muito incentivos, muito apoio, enfim, não tive problema em relação à escolha, acho que foi uma escolha que também não me foi difícil de ter, assim, em função de já ter muito bem decidido o que eu queria. Você tinha alguma outra opção se você não desse certo na educação física? Tinha outra área que você queria fazer? Eu coloquei fisioterapia e nutrição, assim, áreas bem similares assim dentro do que eu queria estudar. Sim. Mas não cheguei nem fui pela primeira opção mesmo e não me arrependo assim. Cheguei a depois de assim, formado em educação física, cheguei a pensar em fazer algo na psicologia, algo na físio para complementar. Só que aí eu optei por ao invés de um outro curso na graduação, eu optei por fazer mais uma titulação porque eu queria uma área acadêmica. Entendi. Então, assim, foi nesse sentido. Legal. Bom, entrando já no nosso tema, né? Fixo, que é o comportamento motor. Vamos lá, que já tem 20 perguntas. Opa, o José Uhum. voltou. Vamos lá. Colocar Zé. aqui o que é desempenho motor. Tá, então, vamos lá. Eu vou começar respondendo o comportamento motor para a gente entender o desempenho. O comportamento motor a gente pode ver de duas formas, como um fenômeno, e aí como fenômeno são todas as ações, os movimentos que a gente utiliza no nosso dia a dia, no esporte, nas danças, no cotidiano, e também como uma área de conhecimento, né? Então, como área de conhecimento, como uma parte de estudo, se concentra numa área de conhecimento que tem como objeto de estudo o movimento, e sub-áreas como desenvolvimento motor, aprendizagem motora, e também o controle motor. Então, como a gente estuda o comportamento, que são essas ações, essas atividades que são observáveis no nosso dia a dia, isso é o que a gente vai chamar de desempenho motor, que é aquilo que é observável. Porque quando se fala nas sub-áreas aprendizagem motor ou desenvolvimento motor, isso ocorre num processo interno, onde a gente não consegue observar, né? Isso ocorre dentro da pessoa. O que a gente consegue observar é a manifestação do movimento. E essa manifestação do movimento que é observável, que é quantificável, que é medida, é classificada como desempenho motor. Legal. Aqui, separar, né? Desempenho motor.
Colocaram. Esse aqui você já respondeu. Falaram aqui, quais as áreas em que se divide o estudo do comportamento motor? Tá. Então, assim, o comportamento motor, dentro aí de uma epistemologia da educação física, ela vem como uma disciplina, uma estrutura transdisciplinar, né? Então, ela vem, por exemplo, da cinesiologia como uma área de conhecimento mais ampla, e ela pode ser atuada tanto na questão da psicologia, por exemplo, né? Então se estuda, o comportamento é oriundo bastante dos estudos da psicologia, mas ela é uma sub-área aí que foi estabelecida como um objeto de estudo do movimento humano, e aí muitas áreas podem se beneficiar disso, né? Então, no que se refere à questão da educação física, da pedagogia do movimento, da aprendizagem motora, ela se relaciona nesse sentido, mas existem outras áreas também que vão se utilizar. Então, tudo que estuda o movimento humano é oriundo dessas sub-áreas, assim, ou dessa área de conhecimento que é mais ampla, que é o comportamento, né? Então, o comportamento é aquilo que a gente vai observar. No caso do comportamento motor, são os movimentos, são as habilidades que a gente aprende no nosso dia a dia, são estágios que a gente vai identificar numa criança ou até mesmo no idoso, que vão ser similares em muitas pessoas, ainda que tenham particularidades. Então, não é uma área específica da educação física, embora muito, muito relacionado, principalmente na questão da aprendizagem motora, com a educação física. Eles colocaram também aqui que tem 3 áreas de conhecimento, então você já falou, né? Isso, o desenvolvimento, o controle motor e a aprendizagem motora, elas são as sub-áreas do comportamento. Porque, como eu falei inicialmente, o comportamento é um fenômeno que acontece, está acontecendo, independente se ele é estudado ou não. Então, você mencionou lá, o Pedro está com 3 meses e eu vejo a cada semana ele se comportar de forma diferente, não só motoramente, né, mas falando da questão motora. E eu me vejo como pai também adquirindo novas habilidades para solucionar problemas. Então, trocar fralda, né, que era uma coisa que eu não tinha como habilidade, as primeiras são difíceis, eu levo mais tempo, elas não ficam muito bem colocadas, e hoje a gente vê mudança. Então, assim, isso tudo está acontecendo. E aí, essas sub-áreas, ela tenta explicar como isso ocorre. Como é que eu aprendo, como é que eu me desenvolvo, como é que eu controlo esses movimentos. Entendi. Está relacionado aqui. Tem algumas que eles fugiram. Eu acredito que tudo termina com motor, né? Mas uma coisa assim mais parecida para não fugir, para depois entrar nela de novo. Colocaram também quais as principais características de desenvolvimento motor. A gente pode responder essa, se você... Pode falar, então. Então, vamos lá. Hoje, o desenvolvimento motor é uma área que eu tenho estudado mais. O meu mestrado foi na aprendizagem motora e hoje eu estudo mais desenvolvimento motor. Desenvolvimento motor, ele até para a gente não confundir, diferenciar o que é aprendizagem, desenvolvimento são mudanças que ocorrem no nosso comportamento motor ao longo do nosso ciclo de vida. Essas mudanças, elas ocorrem resultantes da nossa maturação e também das nossas experiências. Só que são mudanças a longo prazo, né? Quando eu falo de uma criança que entra numa escola de futebol, por exemplo, ela vai desenvolver capacidades e habilidades que vão ser aprendidas, né? Então, eu estou falando de aprendizagem motora. Agora, o conjunto de várias habilidades que eu vou adquirindo ao longo da minha vida, de alguma forma, interferem no meu desenvolvimento motor. Então, o desenvolvimento motor, ele não tem, assim, uma resposta tão rápida às nossas práticas, né? Então, um conjunto de práticas é que vão fazer com que eu tenha um desenvolvimento motor dentro do que se espera. Então, eu costumo brincar assim que ninguém faz aula de desenvolvimento motor. Eu vou para a escola de desenvolvimento motor. Não, eu vou fazer futebol, natação, eu vou fazer diferentes práticas que vão desenvolver diferentes habilidades. E o conjunto de habilidades que eu vou desenvolver, que eu vou aprender, né, por meio de prática sistemática, elas vão interferir também no desenvolvimento motor. Tá? Mas o desenvolvimento motor ele é algo menos susceptível a essas questões da prática sistemática. Mas existem estágios. Então, quando a gente olha para o estágio
da criança, se espera que ela vá atingir alguns marcos motores em determinados períodos, né? Posso falar do andar, que é um marco muito forte. Então, ela vai atingir entre 9 a 18 meses o andar. Pode ser que não seja respeitando aquela ordem que se espera do ficar de bruço, depois se rastejar, engatear. Pode ser que algumas etapas elas sejam feitas de forma diferente em crianças, mas ela vai atingir se ela não tiver nenhuma disfunção de desenvolvimento, né? Então ela normalmente vai se desenvolver. Então ela não precisa de práticas sistemáticas para que isso ocorra. Ela vai ter o estímulo natural, mas isso vai ocorrer dentro de um período, de uma questão temporal. Tá? Então, desenvolvimento motor são essas mudanças que ocorrem ao longo da nossa vida, desde a infância até a fase final, né? A partir onde eu tenho aí também perdas relacionadas à minha competência motora. Então, é esse estudo, é um estudo longitudinal, ou seja, que vê algo no tempo. Né? Eu só posso pensar em estudar desenvolvimento motor na medida que eu tenho pelo menos mais de uma medida no tempo. Porque eu tenho que ver um ponto de partida e se houve melhoras, se houve mudanças numa segunda análise, né, numa segunda observação. Legal. Colocar aqui também o que afeta o desempenho, o que afeta o desenvolvimento motor. Tá, vamos lá. Nós temos diferentes fatores, né? Fatores mais biológicos, que aí a gente pode considerar que durante o período gestacional é um período de formação muito importante, formação epigênese. Então, ali a gente pode ter o próprio contato com questões, substâncias tóxicas, pode ser prejudicial ao desenvolvimento. Nós temos questões de doenças genéticas que também podem interferir nessa questão do desenvolvimento. Pensando num aspecto mais comportamental, a privação do estímulo pós-nascimento, né? Então, se ela tem uma privação, restrição aos movimentos, a liberdade de movimento, isso também pode interferir, principalmente nos primeiros anos, que são anos de janelas de aprendizagem, né? Janelas de desenvolvimento. E fatores sociais, a restrição. Hoje, por exemplo, a gente tem uma tendência secular, né? Que nos últimos 100 anos, pelo menos, tem se observado uma queda da competência motora. E aí são questões de cultura. Né? Nós temos hoje uma cultura mais sedentária, uma menor estimulação às práticas motoras, então há uma tendência aí pelo menos alguns estudos apontam uma pequena redução nessas competências, tanto motora quanto na aptidão física. Então são diferentes fatores, tanto biológicos, comportamentais e também socioculturais. Sim, agora devido à pandemia só piorou, né? Pelo menos os alunos que estão voltando para a gente, eles tinham dado um belo desenvolvimento, descido os pesos, tudo. Agora voltaram pior, a gente fez a biopedância essa semana aí. A gente falou, meu Deus, vamos começar do zero. É importante lembrar assim, que para a questão da aptidão física, a pandemia há, sem dúvida, interferências que são mudanças que ocorrem mais curta, né? Agora, para a questão do desenvolvimento motor, existem aí uma trajetória muito longa pós-pandemia também, né? Então, claro que dizer que não vai impactar, acredito que em algum momento possa ter algum impacto, mas pensando que o desenvolvimento ele é muito mais duradouro, né? Então, acredito que pós-pandemia também você tendo o retorno das atividades naturais, ou até mesmo durante a pandemia, você possibilitando movimentos dentro de casa, né? Você tendo, se possível, alguma atividade que permita também se desenvolver. Então, assim, eu acho que para a questão do desenvolvimento, talvez esses 4, 5 meses não sejam tão decisivos quanto toda a trajetória que ele tem de vida, né? Então, isso acho que é mais importante. Verdade. Eles colocaram também o que é aprendizado motor. E o que relacionaram tudo que era motor aqui, né? Tentando ver se tinha alguma coisa parecida, mas o desenvolvimento motor você já falou. Você também acho que já falou o que é movimento motor do ser humano? Já falou também, né? Assim, posso reforçar que eu acho que isso é um grande problema da área, assim.
a gente tem muitos termos, né? Você vai ter motricidade, você vai ter coordenação motora, você vai ter desenvolvimento motor, enfim, você vai ter habilidade motora. Então, existem muitos termos, e esses termos que eles são resultantes de diferentes paradigmas, teorias, né? Então, se a gente pega a psicomotricidade, ela vem com um fundo teórico totalmente diferente do comportamento motor. Ela vem de uma ideia onde não se desassocia corpo e consciência, né? Então, já o comportamento motor vem mais de uma perspectiva que foi desenvolvida do behaviorismo, que era comportamento é aquilo que eu observo. Se eu não observo, ele não é algo que vai ser perspectivo de estudo. Então, existem muitos termos que, por vezes, nos confundem. Então, eu costumo dizer assim, que o controle motor, a forma como eu controlo os meus movimentos, eu consigo, por exemplo, andar de bicicleta, eu preciso fazer ações integradas entre o sistema muscular, o sistema perceptivo, né, o sistema nervoso, todos eles têm que agir de forma integrada para que eu consiga controlar o meu corpo em movimento. Então, isso se relacionaria com uma coordenação motora, tá? Que seria uma ação integrada de controle mesmo do meu corpo em movimento. Agora, o meu corpo ele se desenvolve, ou ele muda, o comportamento motor muda ao longo da vida. E aí, essas mudanças são estudadas e são provenientes de aprendizagens e do desenvolvimento. Então, o controle é aquilo que eu tenho no momento, mas aquilo muda. E muda porque eu aprendo novas habilidades, ou eu aprendo uma habilidade de forma mais complexa, ou eu me desenvolvo. E aí, desenvolvimento e aprendizagem eu não consigo desassociar muito. Porque à medida que eu tenho um desenvolvimento normal ou esperado, isso contribui para a aprendizagem. Da mesma forma, à medida que eu aprendo mais habilidades, eu tenho mais estágio de prontidão, ou seja, eu estou mais apto também a atingir os estágios de desenvolvimento. Então a gente separa, Diogo, porque como a gente faz na faculdade, é uma forma de se estudar fragmentado, né? Que eu acho que é importante também. Hoje no doutorado eu estudo criança, então esse é o objeto de estudo, e aí a gente vai utilizar na prática vários outros conceitos. Então eu tenho que pensar que eu tive a fisiologia lá na faculdade, eu tive a anatomia, eu tive a biomecânica, eu tive a aprendizagem motora, eu tive desenvolvimento, mas na prática tudo isso se integra. Embora a gente estude, é uma forma que se encontrou de estudar fragmentado. Então acho que esse é um grande desafio também para o profissional que vai trabalhar com o campo motor, que é entender que, embora ele seja dentro de uma área motora, ele, claro, está relacionado também com outras áreas, né? Com áreas, por exemplo, de motivação. A motivação é um aspecto que pode interferir, né? A criança, por exemplo, se desenvolve por intenções, são buscas que ela mesmo coloca. Então, se ela, por exemplo, desenvolve lá o andar, é porque ela tem intenção de se locomover para interagir com o meio e com outras crianças. É claro que o estímulo é importante, mas a motivação dela, de uma criança, por exemplo, de 1 ano, é difícil você interferir. Então, você vai estimular, vai dar oportunidades para que ela encontre a motivação de buscar esses movimentos, né? Então, acho que não é isso, tentar não utilizar esses conceitos tão fragmentados, porque na prática a gente sabe que a teoria precisa se encaixar, né, de uma forma mais eficiente. Verdade. Bom, eles mandaram muita pergunta e as perguntas mesmo que bate mesmo, isso aí. Das 20, matou aqui já. Acredito que quem fez as perguntas mandaram as Tenham perguntas, as mesmas talvez, dúvidas, né? Teve as mesmas dúvidas. E talvez nem a galera da educação física mesmo. Foi mais a galera que está seguindo mesmo. E mandou as perguntas. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre o que você está estudando hoje no doutorado? Já matando aqui as perguntas. Então, eu fui em busca de um curso que até então não encontrei aqui, né? Eu estou estudando o desenvolvimento motor, mas uma perspectiva agora mais sociocultural. Então, o meu projeto ele tem como objetivo entender um pouquinho como ocorrem as diferenças do desenvolvimento frente a diferentes contextos, né? Em particular, eu estou estudando um pouquinho da questão socioeconômica e da questão também de segregação socioespacial. Então, o meu estudo ele vai acompanhar
crianças de duas escolas em regiões distintas de Santos, né? Uma área de maior vulnerabilidade, mais distante, por exemplo, dos principais atrações para o lazer, né? Então, mais escasso essa oferta, essas oportunidades, com crianças que vivem, né, numa região onde o contexto é totalmente diferente, que mora próximo à praia, que tem espaços de lazer mais acessíveis, que tem, enfim, um ponto de partida totalmente diferente, porque se a gente for pensar que a nutrição da mãe, por exemplo, né, durante o período gestacional, é um processo importante para a formação do tubo neural, para as questões de aquisição de competências cognitivas e até consequências motoras, é difícil entender que todos partem de um mesmo ponto, né? Existe já na concepção um ponto de partida diferente. Então, eu quero entender um pouquinho se essas crianças que saem de pontos de partidas distintos, elas chegam no mesmo estágio de desenvolvimento. E é um estudo longitudinal, né? Eu quero saber também se crianças que estão hoje abaixo de outras crianças no que se refere à competência motora, se depois de 2 anos isso se perpetua, né? Então, esse é o primeiro objetivo, a questão do contexto, e o segundo é ver se há estabilidade nessas diferenças, ou se não, se crianças que hoje estão abaixo, pode daqui a 2 anos ter totalmente mudado essa situação, então se há uma estabilidade. E o terceiro também é como ela se relaciona com outras áreas do desenvolvimento. Então, eu estou estudando a relação da formação de amizades. Então, a gente já tem alguns resultados do primeiro ano de avaliação. Então, a gente encontrou que as crianças que são apresentam melhores níveis de coordenação motora, elas também são mais sociáveis, elas têm um maior número de interações entre os amigos na escola. As crianças que têm menor coordenação motora foi apontado ali como crianças que são mais excluídas de um grupo de amizades. E então, a gente está tentando fazer também essas relações com o IMC, com as relações de amizade e também com o desempenho escolar, né? Se tem aí alguma relação também entre essas variáveis. Então, eu teria talvez aí 3 principais objetivos. Entendi. Essa parte de comportamento, você, se tiver mais estudos, assim, que agora eu estou vendo ultimamente, acaba até descobrindo se a criança tem uma parte de autismo, né? Que a gente já teve uma entrevista aqui com uma mãe, ela não era especialista em nada, só estava falando do filho dela, como ela descobriu. Então, ela falou muito dessa parte do comportamento. Que ele via que ele não queria ficar no meio das outras crianças. Hoje ele tem 17 anos e não consegue se relacionar com ninguém. Ele prefere ficar sozinho, sim, fazendo desenho e por acaso, por ele ser muito inteligente, né? Essas crianças autistas são muito inteligentes, ele aprendeu a fazer desenhos de uma forma assim, muito linda, que mostrou os desenhos aqui. Eu falei, caramba, muito bom o desenho. Eles estão até vendendo para arrecadar um pouco de dinheiro, né? Então, essa parte, se tiver alguém que colhe nele, algum professor mesmo, que ela falou que ele vai para a escola, que trabalha com essa parte de comportamento, acho que ele consegue descobrir mais coisa que essa criança pode oferecer para a sociedade, tanto para ele melhorar, né? Conseguir se relacionar. Sim, porque se a gente for pensar, o comportamento motor é uma forma de linguagem também, de comunicação, que para a criança que ainda não domina muito bem a fala, é a forma como ela vai se comunicar, né? Ela busca a evolução por meio da linguagem do movimento. Também, né? Não só, mas é um ponto referente. Então, alguns estágios podem não ser atingidos, e aí esses estágios, quando não atingidos, né, a gente chama lá de norma, né, um estágio normativo, a criança não chegou na fase que deveria chegar dentro de uma janela. Isso é importante também, porque, por exemplo, o que a criança chegar 1, 2 meses antes, 1, 2 meses depois, 3, 4 meses, talvez não tenha diferença, porque ao longo da vida ela tem muita trajetória. Mas quando extrapola a janela, quando sai do normal, muitas vezes é diagnosticado algum problema relacionado ao desenvolvimento, que não necessariamente seja só motor, mas o motor apresenta principalmente nos primeiros anos. Então é uma forma de identificação também, né? É uma forma de a gente olhar, para o professor ter um olhar e de repente se vê que há mesmo uma dificuldade motora, passar para alguém que tenha maior competência para esse diagnóstico, que não é necessariamente o professor,
mas pelo menos o professor é o caminho de interação, né? Ou seja, ele que vai perceber essas mudanças, essas possíveis, né, inferências. Então, acho que o olhar do professor é, sim, muito importante, porque o movimento mostra realmente estar relacionado com outros problemas de desenvolvimento. Entendi, professor. Bom, a gente não tem mais pergunta, então a gente vai fazer uma pergunta fora assim, do tema, continuando que a gente faz o programação padrão. Qual é a parte assim que você acha que se destaca mais como professor acadêmico, né, que hoje é a sua área, e qual é a parte que você acha que ainda deixa a desejar? Parte forte ou parte fraca? Essas perguntas são sempre muito difíceis, né? A gente tem, talvez, muita certeza sobre os outros, né? Muitas vezes o julgamento dos outros é mais fácil. E o nosso próprio julgamento sempre fica mais difícil. Bom, assim, como percepção, né? Eu não sei se é de fato isso, assim, alguns feedbacks. Acho que como, talvez, um ponto positivo, não sei, eu acho que, eu diria assim, a minha percepção do ponto positivo como professor, eu acho que é a ideia de buscar sempre novos aprendizados, assim. Eu acho que estar na área de educação é pensar na educação continuada. Então, por curiosidade, eu tenho interesse em descobrir algo sobre aquilo que eu estudo, independente se eu vou usar ou não na minha prática profissional. Então, acho que esse é um ponto, assim, eu tento lutar contra essa busca por equilíbrio, assim, né, de a gente estar ali mais acomodado. Então, sempre que eu vejo isso, eu tento fazer mudanças. Acho que foi um pouco disso a minha busca pelo doutorado fora. Então, acho que esse seria um ponto forte. Um ponto fraco é sempre difícil de a gente compartilhar, né? Porque a gente, principalmente hoje que a gente vive, acho que é um momento de muita autopromoção, onde as pessoas se vendem muito ao mercado. Então, a gente tem muito medo também do julgamento, né? Então, acho que... mas, claro, eu tenho também meus pontos muito negativos como pessoa e como profissional. Como profissional, eu apontaria, acho que, como pessoa também, não acho que não só como profissional, mas a desorganização, assim, eu tenho uma grande dificuldade de organização. Então, eu monto conteúdo e perco conteúdo. Eu, às vezes, estou estudando à noite e não anoto, então vou dormir dia seguinte, eu já não lembro aquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que se eu fosse mais organizado, e aí eu vejo assim pela Dani, né? A Dani também tem uma ótima profissional e vejo ela muito mais organizada assim, com as coisas. Acho que isso ajuda muito ela. Então, se eu pudesse mudar assim, alguma coisa, eu me esforço, claro, para mudar, mas é sempre uma dificuldade, assim. Tem uma certa desorganização com essa questão formal, assim, essa organização de documentos, essas coisas tem me atrapalhado assim, um pouco. Mas eu luto sempre contra, acho que é importante a gente reconhecer e lutar contra, né? Verdade. Bom, tivemos uma pergunta aqui. O Guilherme aqui, ele perguntou que ele gostaria que você falasse um pouquinho sobre a relação de desenvolvimento e dom, principalmente no meio esportivo. Tá. Então, o esporte em si, assim, quando a gente pensa de alto rendimento, né, porque a gente sabe que o esporte também pode estar relacionado às manifestações educacionais, e o esporte é um fenômeno extremamente importante nessa questão, mas pensando que eu acho que a pergunta vai direcionar para a questão do rendimento. Então, eu costumo dizer assim, não é a criança que encontra o esporte apenas. A criança encontra o esporte, mas o esporte também encontra a criança. Não somente no aspecto de dom, porque a gente divide capacidade e habilidade. Eu costumo dividir essas duas condições. Capacidade é aquilo que eu tenho com maior predisposição biológica. Então, a manifestação da força, embora treinada, ela tem uma certa variância. Eu não consigo desenvolver tanto se meu corpo não for biologicamente estruturado para aquilo, né? Eu melhoro, com certeza, mas eu tenho pessoas que têm uma genética a mais. A estatura, ela é fundamental em alguns esportes, a flexibilidade é fundamental.
Então, sim, eu não diria o dom da habilidade, mas eu diria a predisposição genética que está relacionada aos aspectos mais biológicos, né? Então, estatura, cor, etc. Agora, na questão de habilidade, você tem que praticar. Não basta eu ter uma predisposição genética e não desenvolver. Existem algumas teorias da prática deliberada que vão falar que você precisa acumular horas de prática. Eu acho que eu até lembro de comentar um pouquinho nas aulas de vocês. Pelo menos ali 10 anos ou 10 mil horas de prática. Claro que isso não é uma regra, tem variações, mas você precisa praticar e praticar muito, né? E praticar com desafios sempre acumulativos. Então, hoje, por exemplo, o que a literatura traz é que ninguém nasce pronto para um determinado... E a ideia de dom é uma ideia de algo recebido, né? Algo que não fez parte do esforço. E eu costumo também fazer a diferenciação que, quando está na escola, a criança que vai muito bem na matemática, ela é muito inteligente, ou no português, ou em outras áreas. Aquela criança que é muito boa no esporte, ela é talentosa. Né, parece que ela tem um dom do esporte. Por que isso é ruim? Porque, independente da área, são áreas de busca por destaque de cada um. Então, a pessoa vai praticar muito, ela vai ter talvez uma maior facilidade de aprender o português, ou a matemática, ou o inglês, ou o futebol, mas ambas vão se esforçar muito, vão dedicar muitas horas de prática à sua escolha, né? Então elas não têm aquilo recebido, né? Não é pronto, aquilo vai ter que ser desenvolvido, vai ter que ser praticado com muita persistência. Existem aspectos motivacionais, pessoas que vão ser mais ou menos resilientes a aprender é um sacrifício, né? Melhorar o seu desempenho é um sacrifício. O bom é melhorar depois de ter passado pelo processo. Mas estudar é um sacrifício e treinar é um sacrifício. Então, existem também questões motivacionais. Existem suportes sociais, pessoas que vão ter que largar o esporte porque precisam trabalhar, enfim. Existem muitos fatores. Então, colocar somente isso na questão biológica é também um erro, tá? Mas, não sei se eu estou me alongando muito, mas o esporte tem se tornado cada vez mais seletivo. Se a gente pega os vídeos das Olimpíadas de muitos anos atrás, você vê o cara ganhando a prova de natação, não tem o biotipo do nadador. Agora, hoje não, você tem uma envergadura, você tem uma estatura. Então, cada vez mais, no esporte de alto rendimento, existem alguns aspectos fisiológicos, biomecânicos que vão ajudar, mas é preciso de muito treino. Legal. Bom, já está acabando a nossa entrevista. Uns outros professores da FEFES, como eu falei, que eu espero, quando acabar a quarentena, poder ir até a faculdade, já que eu tenho um acesso livre lá. Eu não estou sendo professor ainda lá, né? Quem sabe um convite, talvez, na parte escolar aí. Uhum. Mas estou nadando na equipe do Bartolo lá, na natação, né? Fui chamado para ficar lá. Então eu tenho um acesso livre para poder entrar na faculdade e poder fazer a segunda gravação com os professores da FEFESP. Já tinha combinado com a Dani também, de subir lá, ver o dia que vocês estão dando aula, entrar na sala de vocês, quietinho, mas filmando a sala de vocês, filmando a sua aula, né? No caso, entrar na sua sala e filmar a sua sala. Depois fazer um feedback com os alunos que quiserem responder sobre como é a aula do professor Thiago em geral, entendeu? Depois faço uma mini entrevistinha menor que essa daqui, para filmar e jogar a segunda parte no nosso canal do YouTube, como é a rotina de um professor de educação física, no caso, sendo a sua disciplina, tá bom? Então fica essa lacuna aí quando acabar a quarentena. Espero que a gente não precise usar máscara, né? Porque se chegar lá tudo mascarado, mas acontece. Mudou muita coisa, né? Mas pode contar, assim, claro. A gente está aguardando aí um retorno, né? De voltar a fazer o que a gente gosta. A gente está cansado, como todos, né? E espera que, de uma forma segura, a gente possa estar novamente aí atuando dentro de sala de aula, fazendo o que a gente gosta. Sim, sim. E a nossa última pergunta, professor, qual é a mensagem que você quer deixar para a galera que viu nossa entrevista, galera que fez a pergunta aí?
que vai ver pelo menos um dia na prévia do Instagram e lá no nosso canal do YouTube, já adiantando que o nosso canal do YouTube é Personal Psychocare, é só digitar lá no Lupinha, que vai aparecer praticamente 90 entrevistas aí da galera que já passou aqui. Mensagem? Bom, acho que é aquela mensagem, talvez, habitual, né? Eu acho que todo mundo busca, de alguma forma, atingir alguns objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Eu acho que acho que todos seguem meio que de uma forma muito parecida. Eu diria que é continuar. Eu usaria aquela resposta que eu te dei. Eu acho que é um processo difícil, né? Quando a gente olha para trás fica muito mais fácil. Quando a gente liga todos os pontos de trás para frente, né? Acho que tudo faz sentido, né? Mas quando a gente está no momento de ainda ascensão, de busca, a gente vai encontrar muitas inseguranças, né? Eu lembro de quando eu te falei assim de ter pensado em trocar do curso, era porque eu estudava e eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, porque a gente trabalha de manhã, de tarde e estuda à noite. Quando acaba a faculdade, a gente fala, vou ter tempo livre, mas você passa a trabalhar à noite também. E aí eu falava, pô, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite e não consigo ter o que eu queria ter. Então, aí quando a gente olha nessa perspectiva, é sempre um sacrifício, é difícil e tal. Mas depois que tudo isso passa, você olha de trás para frente, aí as coisas fazem muito mais sentido, né? Então, eu acho que é pensar nisso, assim, que de fato não vai ser da noite para o dia, vai ter esforço, vai ter necessário dedicação, ainda mais na área do estudo, porque você precisa se dedicar a fazer algo que muitos amigos falam, você ainda estuda, né? Tem um amigo que fala, pô, você está fazendo mestrado, doutorado, você ainda estuda? Pô, eu já parei há tanto tempo. Enfim, é um esforço, uma dedicação. Então, acho que é isso, é pensar que lá na frente, se você tem certeza do que você quer, vai valer a pena. Então, seria talvez nesse sentido. Legal, professor. Bom, vamos encerrando. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. Logo, logo, essa entrevista vai estar lá no nosso canal do YouTube, a primeira parte, e a segunda te espera para ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E é isso. Valeu, Diogo. Eu que agradeço aí. Obrigado e mais uma vez aí, parabéns pela iniciativa. Tenho acompanhado muitos amigos também que passaram aí pelo canal. Tudo de bola. Valeu. Muito obrigado a todos que estiveram aí pelas perguntas. A galera que mandou as perguntas antes. Ficaram meio confusos, mas o professor conseguiu responder tranquilamente para todos aí. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.